Essa questão da lei da Sharia é urgente, né? Às vezes as pessoas não têm uma dimensão daquilo que está acontecendo. Com muita clareza com aquilo que você expôs aqui na cidade, é muito importante mesmo trabalhar isso com afinco. A minha questão que eu quero trazer é que tipo de retaliação que nós podemos esperar, dado outros países que já fizeram a mesma declaração de organizações terroristas, né, com crime organizado, que tipo de retaliação que a gente pode esperar do crime organizado aqui? Eu vi agora uma reportagem, assim, até bem absurda, né, da Globo, falando do aumento do preço da cocaína, aquelas coisas que dá vontade de desouvir, né? Foi a CNN, desembargador falando. Tá, então, assim, não é possível desouvir, mas eu queria entender como que isso já aconteceu em outros países, o que a gente, como população, pode esperar também do que pode acontecer. Obrigado, Bárbara, pela pergunta e parabéns por todo o seu trabalho, viu? Você está sendo uma influenciadora de alta importância aqui para o Brasil. O que eu especulo? Eu acho que vai ser o teste de fogo de se já estamos tarde demais nesse combate ou se de fato temos uma chance. O que vemos no México, por exemplo, que o país é um narco-estado já consagrado como narco-estado há várias décadas em que eles convivem com esse problema, e o narco-estado lá só cresceu. E a gente vê que até a presidente da República ela se posiciona talvez da maneira mais visceral, contrária a qualquer ação contra o narcotráfico. Né? Qualquer tipo de menção, ela já tem uma reação visceral, porque as instituições já se foram. Né? Então nós temos isso no Brasil, na representação, mesma reação fisiológica de defesa do narcotráfico, a gente vê isso no nosso presidente e alguns dos seus ministros. Então, será que é só isso? Será que as nossas instituições estão limpas ainda bastante para, de fato, poderem gerir o país, caso esse saia? Né? Ou estamos ainda com várias camadas aí de penetração do narcotráfico? A gente vê aí uma desembargadora que já sinalizou, não sei se é só ideológico, ou já sinalizou que pode ter um pezinho lá dentro das facções. Pode ser, porque é esse tipo de conversa que a gente escuta toda hora dos políticos que representam assiduamente, com ferocidade, toda vez que há projetos contra o narcotráfico, contra o crime, contra o terrorismo internacional, eles vêm para as comissões, eles preenchem as comissões, estão lá, de fato, guerreando para impedir que avance medidas legislativas que protegerem a sociedade brasileira. Então, acho que vai ser o teste de fogo, a gente pode só especular. O que eu acho? Eu acho que o Brasil ainda tem chance. Eu acho que ainda tem muita gente boa nas instituições brasileiras. Eu acho que se a gente tiver uma mudança de governo, a gente vai conseguir fazer uma limpeza de todas as instituições, vai expurgar tanto das Forças Armadas, das Forças Policiais, assim como das instituições do Itamaraty e outras instituições de Estado, e políticos vão começar a depurar todos esses vinculados com esses grandes esquemas. Essa é a minha esperança, mas é também minha confiança. O problema é que essa maioria ela é muito silenciosa agora. Né? Ela tem medo. Né? Ela existe nas instituições, ela é majoritária, mas ela está acuada. Né? Porque os dirigentes, certamente, aí você vai me falar qual é a instituição de Estado hoje que não está vinculada ou aparelhada pelo governo. E eu posso afirmar para você, nenhuma. Todas estão aparelhadas, ao menos os dirigentes. Talvez não os funcionários, mas certamente os dirigentes. Então, essa fica a minha... Tem um grau de preocupação no meu comentário, né? Estou dando aqui uma visão mais realista, mas ao mesmo tempo eu tenho esperança, porque eu tenho certeza que os quadros de todas as instituições não são permeados pelo crime organizado. Se esperar, não é uma coisa que a lei deixaria. Se a gente não fizer nada, se for mais um governo que vem aí e que não vai fazer um combate profundo na máquina pública de depuração, vai reiniciar um processo de Lava Jato número 2, que vai pegar também empresariado vinculado, se a gente falar, não, for de lado nesse tema, aí certamente o narcotráfico cresce, não importa aí quem governa, tá? Então é importante a gente ter essa cobrança de fazer essa grande depuração do próximo governo, dos próximos legisladores, dos próximos senadores, governadores, todos eles precisam estar envolvidos nesse processo. Então eu acho que é isso. A retaliação, eu acho que ela não virá, a não ser que, de fato, você tenha prisões ou até ataques diretos sendo praticados aí contra os cabeças de milícias, os cabeças de facções. Aí pode ser que tenha aí alguma atividade, mas assim, é só especulativo nesse momento. Eu estou preocupado mais com a questão institucional. Então, tu foi em 2016, isso é que eu me lembrei? Eu lembrei que em 2016, quando o senhor e a Bia tinham um programa no Terça Livre, que era... Como era o nome do programa? Caia na Real. Caia na Real. Nós estávamos lutando para que o Aloysio Nunes não conseguisse fazer uma mudança. Você lembra bem qual que era? Era a lei de imigração. Ele acabou com o Estatuto do Estrangeiro, que era do Abiakel, na época do regime militar, e era excelente o Estatuto do Estrangeiro. Protegia o Brasil e protegia o cidadão brasileiro. Já. Tinha alguns aspectos que tinham que ser mexidos, não tenha dúvida. Mas o que ele fez, 10 anos, né? Ele escancarou, ele acabou com a fronteira brasileira. Ele acabou com a fronteira. Ele literalmente abriu todos os portos, todos os canais de entrada, e não podíamos impedir qualquer entrada de qualquer pessoa no Brasil, e uma vez dentro não podíamos deportá-la. E é esse o status que ainda estamos. Veio que não mudou nada.
de 2016 Continua valendo, né? Continua valendo. A nossa lei, essas pequenas as leis que nós propusemos, passou na comissão, não passou no plenário. E nem foi sancionado pelo presidente, nunca será por esse presidente. Então veja que esse ano a gente ainda tem um buraco aí, um gap gigantesco de espera até um próximo governo para que possa tramitar todas essas leis e começar a proteger o país. Porque até o final deste ano, por isso que eu digo em alto bom tom, até o final deste ano esse governo será destrutivo. E todas essas atividades criminosas que dependem desse fluxo aberto estarão direito em voga até o último dia desse ano. Então, não é que porque agora, de repente, vai fechar a fronteira, vai ter uma atividade. Não vai. Vai continuar o mesmo modus operandi. Narcotraficantes atravessando a fronteira, sem nenhuma documentação, terroristas internacionais, já radicais, vinculados aos atos mais bárbaros que vocês possam imaginar, já estão adentrando o país livremente. Alguns deles já fizeram até palestra aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu até, de última hora, tentei impedir que isso acontecesse, mas, infelizmente, os gestores ali da Câmara não estavam presentes e acabou acontecendo a reunião com um terrorista que cortava a cabeça. Assim, é isso que a gente está validando na omissão de ter leis mais rígidas de controle de fluxo migratório, de grupos criminais, grupos terroristas, e até mesmo de rever essa lei de imigração para poder deportar todos vinculados com o narcotráfico que não são brasileiros ou que estão em visto temporário, assim como com o terrorismo internacional. Tudo isso precisa sair rápido, e não vai ser esse ano com esse governo. Então, você conhece bem o nosso público, né? A Patrícia, doutora Patrícia, senhor deputado, meu sonho é conhecer o senhor e fazer reverência imperial. Gratidão por tudo que a sua família fez e faz pelo Brasil. Por favor, me mande uma saudação, uma honra para mim. Patrícia, pedindo ali. Patrícia, olha, muito obrigado aí pela honraria. Eu espero estar com você em breve, não sei em que circunstância, mas estamos sempre abertos a receber todos. E muito obrigado mais uma vez. E vamos adiante. Confio no Brasil. Eu confio muito. Tem muito mais gente boa do que gente ruim. Agora é só botar gente boa em evidência. Tem só mais alguns superchats, não sei como é que é o tempo do senhor, tem alguns superchats que são direcionados e gostaria de colocar aqui, né? O Adriano Doutor Príncipe, nós brasileiros comuns precisamos de líderes competentes e honrados. Cuida da gente. E o outro, o da Roda, daqui da Flórida, ela era uma querida amiga nossa, assinante, aqui, ela botou deputado Luiz Felipe para vice. E deixa eu ver se tem mais algum direcionado aqui. E eu deixo a pergunta, né? Aqui, pessoas, na sua perspectiva, a direita brasileira entendeu a gravidade do problema entre Lula e Bolsonaro e ficar brincando em querer ficar nos 3%, igual o Zema fez? O pessoal está tendo essa consciência de senso das proporções, da gravidade que é não conseguir colocar, ou melhor, não conseguir tirar o Lula e a gente perder essa oportunidade de eleger o Flávio Bolsonaro? Você, na sua perspectiva, o pessoal da direita está entendendo isso? Eu acho que vai entender isso, Alan, somente no segundo turno. Tá? No primeiro turno, quando tem uma corrida aberta, as vaidades falam muito mais alto. E até agora eu não encontrei um político sem vaidade. Até agora eu não encontrei um político que não seja narcisista. Como eu sempre falo, todos os políticos são narcisistas. E somente alguns não são psicopatas. Então, essa regra segue, viu? Essa regra segue. Então, enquanto tem uma corrida aberta, eu acho que fica aí uma fogueira de vaidades, uma corrida para brilhar. Mas eu tenho quase certeza que num segundo turno, havendo um segundo turno, a gente tem que esperar e trabalhar para que conquistemos um segundo turno. Eu tenho certeza que vai haver um voto de convergência, porque o voto maior é votar contra a esquerda brasileira que se transformou num grupo criminoso, como a gente mencionou aqui no início do programa. A esquerda brasileira não representa mais a liberdade, a esquerda brasileira não representa mais a luta pela igualdade, pela justiça social, por qualquer coisa de inclusão social, nada disso. Aliás, tudo isso é usado como instrumento de caos. A esquerda brasileira é exatamente para fazer o caos, a destruição de toda a ordem social, e os grupos criminosos, grupos terroristas, os ditadores que vêm aqui mamar, a corrupção, é só alavancas dessa destruição que eles querem causar. Então, isso que transformou, isso que é a esquerda brasileira. Aliás, a esquerda internacional funciona da mesma maneira. Mas agora mais pessoas conseguem ver isso e acreditar nisso que eu acabei de falar, não é isso, Alan? A gente sabe que sempre foi esse a iniciativa, sempre foi esse o intento, mas até agora os instrumentos e como que eles usam essas alavancas não estava muito claro para uma vasta maioria das pessoas. Mas agora está ficando mais claro. E eu acho que o voto no segundo turno vai ser um voto contra essa esquerda criminosa que a gente sabe que existe no Brasil e em todo o mundo. Então, eu diria que por aí eu estou muito confiante no resultado de uma mudança muito positiva para o Brasil. Eu também estou. Eu queria que fosse o primeiro turno, o Flávio Bolsonaro já mas realmente... Quem sabe chegamos lá. Acho que, retomando aí, passando por essa lombada que teve da questão do Master, passando por isso, possivelmente. Então, tem otimismo aí que a gente vai poder fazer virada de página. Eu observo, por exemplo, o México, né? O México, durante muito tempo, ele só tinha partido de esquerda, né? Partido revolucionário assim, partido revolucionário aquilo.